Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. Nós estamos prestes a entrar neste período tão lindo do Advento, enquanto esperamos ansiosamente para celebrarmos a vinda de Jesus Cristo no meio de nós. Por isso, hoje, nós queremos refletir sobre a caminhada que nós fazemos com o Senhor, sobre a armadilha de muitas vezes acharmos que estamos caminhando com Ele, mas nos esquecendo de ouvir a sua palavra. A palavra de Deus, o chamado dele é para hoje, para o dia de hoje, para cada um de nós. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo, logo aí embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com os seus amigos, espalhando a palavra de Deus por toda a terra. Por isso, hoje, nós queremos começar essa nossa reflexão meditando uma passagem que está lá na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14, que nos diz assim: Eis porque assim declara o Espírito Santo. Hoje, se lhe ouvides a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Pelo que me indignei contra esta geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja dentre vós quem tenha coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado, pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo apóstolo aqui vai fazer referência a uma passagem já conhecida do Antigo Testamento, inclusive do livro de Salmos, que é aquela invocação que diz que nós devemos hoje ouvir a voz de Deus. Desde os tempos remotos, desde lá do Êxodo, nós ainda somos convidados pelos profetas da Bíblia, pelos seus discípulos, por todos aqueles que são homens e mulheres de Deus. Nós ainda continuamos sendo chamados a ouvirmos a voz de Deus. Nós vemos um povo, como diz São Paulo apóstolo, que foi liberto da escravidão do Egito e que, guiados por Moisés, caminharam por 40 anos no deserto até a terra prometida. Este povo foi se tornando aos poucos tão resistente à palavra de Deus, a ponto de tantas vezes murmurarem e até mesmo a dizerem que sentiam saudade de tudo que eles comiam no Egito, no tempo da sua escravidão. Como se houvesse algo para se sentir saudade de um tempo no qual se era escravo, no qual não se caminhava com Jesus Cristo. A resistência à palavra de Deus e aos seus ensinamentos nos impedem de chegarmos até a terra prometida, até, como diz a passagem aqui, ao repouso de Deus, o lugar de aliança e de confiança, um lugar espiritual no qual nós estamos realmente unidos a Cristo Jesus, vivendo e desfrutando de um tipo de vida e de espiritualidade diferenciado. Porque se nós não estivermos atentos a ouvir a palavra de Deus e a não resistir ao que o Evangelho nos propõe, então nós teremos a chance de entrar nesta terra prometida. A passagem aqui vai dizer que o povo viu os prodígios de Deus.
Ele viu o tamanho da libertação que foi a sua saída do Egito. O quanto que Deus moveu céus e terra, mandando pragas e todos os tipos de auxílios sobrenaturais para que este povo hebreu cativo pudesse finalmente alcançar a liberdade. Assim é também com a nossa vida espiritual. Por muito tempo, nós andamos muitas vezes longe de Deus. Dizemos que estamos com Ele, mas o nosso coração não é todo dele ainda. E então, quando passamos a caminhar com o Senhor, quando passamos a buscar a companhia dele, a primeira exortação que nos é feita é que nós devemos ouvir a sua voz. Nós ouvimos a voz de Deus quando lemos a sua palavra. Quando lemos e tomamos a consciência de qual é esse estilo cristão de viver que o Evangelho está nos propondo. Nós ouvimos também a partir do momento em que nós estamos cada vez mais em intimidade com Ele, deixando que o Espírito Santo vá no nosso coração, principalmente nos momentos de oração, colocando em nós as suas santas inspirações, as suas iluminações mesmo, que fazem com que nós saibamos que todas aquelas ideias, aquele acolhimento não é humano, mas provém de Deus. Vejam quantos não foram aqueles que saíram do Egito. E por 40 anos, muitos morreram ali no deserto. Não entraram na terra prometida, não a viram, não desfrutaram da promessa de Deus. Porque enquanto caminhavam, murmuravam, reclamavam, não confiavam, não davam ouvidos à palavra de Deus, não davam ouvidos a tudo que era dado como instrução por meio de Deus. A ponto muitas vezes deles pedirem a Moisés que Moisés fosse lá interceder por eles junto a Deus, e então que Moisés viesse lhes dizer qual era a vontade de Deus. Porque eles mesmos tinham um coração endurecido, tinham os ouvidos fechados para ouvir as sugestões, para ouvir as exortações e para discernir qual é a vontade de Deus para a vida deles. Assim, um a um, eles foram ficando lá no deserto. O que é uma imagem triste para nós, porque quando nós começamos a caminhar com o Espírito Santo e a seguir os passos desse evangelho que ilumina a nossa mente, nós estamos desejosos por entrar num lugar especial, um lugar no qual, como diz São Paulo aqui, nós somos companheiros de Cristo, mas do Deus vivo, um Deus que não está morto. Mas São Paulo também nos exorta que nós vamos precisar nos mantermos firmes, segundo a nossa confiança inicial, até o fim. A nossa confiança passará por provas certamente. Nós muitas vezes questionaremos se estamos no caminho certo, se estamos discernindo adequadamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas em tudo nós vamos precisar confiar de que nós somos como crianças nas mãos do Pai. Aquelas mãos grandes, protetoras e poderosas, nas quais nós vamos nos colocar e então seremos embalados pelas mãos do Criador. E Ele assim procederá, nos levando a um caminho de confiança. Afinal de contas, muitos são aqueles que saem do Egito. Muitos são aqueles que decidem caminhar com Jesus Cristo. Mas ao longo do caminho, essas pessoas mantêm-se resistentes à palavra de Deus. Mantêm-se resistentes aos projetos dele, porque muitas vezes os planos de Deus vão te surpreender, vão te desafiar. E você certamente vai ter consciência de que humanamente você é a pessoa menos qualificada para aquela tarefa. Porque muitos são aqueles que saem do Egito, mas poucos são aqueles que chegam até Canaã. Porque para chegar até Canaã é preciso estar disposto a crescer. É preciso enfrentar as dores do crescimento, como acontece com toda criança que começa a crescer. A terra de Canaã é aquele lugar no qual nós chegaremos depois de uma longa caminhada, no qual nós fomos provados na nossa confiança tantas vezes, na qual nós tivemos que muitas vezes recomeçar, confiando,
acreditando e segurando nas mãos de Deus, de que muitas vezes, embora nós pareçamos as pessoas menos qualificadas para esse chamado tão grande, Deus, de algum modo, viu em nós aquela semente capaz de fazer com que nós nos tornemos as pessoas certas para executar os seus desígnios. Mas o nosso chamado é para o dia de hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: Senhor, eu só tenho o dia de hoje para vos amar. E nós poderíamos parafraseá-la dizendo que, Senhor, eu só tenho o dia de hoje para te escutar. São João Bosco dizia a respeito dos jovens que adiavam dia a dia sua conversão, imaginando que algum dia teriam tempo suficiente para se converter, de que era preciso se lembrar de que nem todos chegavam à idade adulta ou à velhice para ter tempo suficiente de se arrepender dos seus pecados. E esta palavra hoje também é para nós. Nós nunca saberemos quanto tempo nos resta. Por isso, a nossa conversão, por isso a nossa escolha de sair do Egito e de mirar direto em Canaã, sem resistência às instruções de Deus, é para nós e é para hoje. A palavra hoje vem te chamar para o hoje, para o agora, para você hoje se lembrar de que nós somente levaremos a bagagem que nós construímos ao longo da vida. Tudo nesta vida leva tempo. A conversão leva tempo, o crescimento espiritual leva tempo, a construção de uma carreira leva tempo, a construção dos conhecimentos levam muito tempo, a construção de relacionamentos afetivos sólidos, construídos sob a rocha, tudo isso leva tempo. E nós levaremos apenas a bagagem que nós construímos. É por isso que você decide começar hoje ou postergar para um dia que nós não sabemos se ele existirá ou não. Nós poderemos levar uma pequena maleta de mão ou uma mala grande, cheia de bagagem, de amor, de caridade, de dons transformados em frutos para apresentá-los a Deus. Precisamos estar dispostos a andar uma milha a mais, a fazermos um pouco mais de esforço, a estarmos conscientes da tão grande necessidade que nós temos de não sermos como muitas pessoas que estão na igreja, que estão nos meios religiosos, que se dizem cristãos, mas estão estagnados, parados, deixaram de caminhar. Saíram do Egito, mas permanecem no deserto como se aquele fosse o seu ponto final. Pois eu digo a você, o seu ponto final não é o deserto. O seu ponto final é Canaã. É a terra do repouso em Deus. É o lugar onde você vai desfrutar de uma espiritualidade realmente extraordinária, que muda você, que enche o seu interior de um contentamento, de uma felicidade que nenhum bem da terra é capaz de preencher do mesmo modo. Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo que hoje ele venha para nós e que, acima de tudo, ele venha agir nos nossos ouvidos, destravando dentro de nós todo bloqueio que nos impede de ouvir o chamado de Deus hoje, porque o chamado dele ressoa nos nossos ouvidos dizendo que é hoje e é hoje. Eu quero entregar aquelas pessoas que cresceram em ambientes de muita gritaria, onde se falava demais, onde era muito barulho, onde era muita briga, onde era muito grito. E então, inconscientemente, você fechou seus ouvidos, fechou a sua percepção para se isolar daquele mundo externo que agredia. Então, nós queremos pedir ao Espírito Santo que ele venha hoje libertar dentro de você tudo aquilo que foi fechado, tudo aquilo que fechou você para te proteger, mas que acabou também te fechando de ouvir o chamado de Deus na sua vida, de ouvir aquelas boas vozes que estão por aí te chamando continuamente à conversão, a uma vida de melhor qualidade, a adequar toda a sua história com o que diz a palavra de Deus, a fazer amizade com o Espírito Santo, porque para ser amigo dele, você vai precisar ouvi-lo. Por isso nós queremos te pedir, vem Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós neste momento.
Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, porque nós queremos estar atentos a tudo que tu falas para nós. Nos nossos corações, nas nossas mentes, nos incentivando. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que você use daquelas boas pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam realmente ser aquele incentivo que nós precisamos. Tanta gente por aí, cheia de dons, que tem tantas potencialidades pela frente, espirituais ou mesmo humanas, mas que lhes falta aquele incentivo, aquela voz que os estimula a ir mais longe. Que hoje o Espírito Santo de Deus suscite pessoas a seu redor que te incentive a ir mais longe, que te lembre da qualidade que você tem, do potencial que você tem, de quem você é em Cristo Jesus, para que você tenha a força e às vezes a coragem que falta para ir mais longe. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó doce Espírito Santo de Deus, venha para nós. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que você venha selar nossa confiança, dando-nos a força necessária para que nós possamos atravessar o deserto das nossas vidas na direção certa de Canaã. Pedimos que você, Espírito Santo, coloque os anjos do Senhor para que eles acampem ao nosso redor, de modo que nós possamos ter uma caminhada segura, que nada, nenhum mal nos desvie da nossa Canaã, dos planos e projetos que Deus tem só para nós, desses chamados individuais que fazem com que a nossa vida se torne algo realmente de qualidade e até mesmo, por que não dizer, extraordinária, graças à ação do Espírito Santo em nós. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa caminhada para você, fique com Deus e até a próxima.